Olá, é muito bom mais uma vez podermos chegar para servir ao Senhor, também adorar ao Senhor, conhecer esse Deus mais de perto, apresentar a Ele as nossas lutas, dificuldades, ansiedades, sabendo que Ele tem cuidado de nós de uma maneira muito especial. Que nessa hora possamos dizer, como diz o Salmo de número 147, verso 1: Aleluia! Bom e amável é cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Bom e amável é cantar louvores ao nosso Deus. Que esse possa ser o Espírito que permeie os nossos pensamentos durante esse momento em que nós estamos adorando o nosso Deus, em nome de Jesus. Convido você, antes de qualquer coisa, a falar com o Senhor e a orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, bendito, exaltado e glorificado é o nome do Senhor. Entendemos, ó Deus, que o Senhor é dono de todo o universo e que comanda toda a história. E nesta hora, nós queremos ouvir o dono do mundo a falar unicamente ao nosso coração. Revela-nos tua vontade, tua direção, teu caminho. Revela-nos, ó Deus, o teu conhecimento. Queremos, ó Deus, como queremos nos aproximar do Senhor através desse serviço de culto, de adoração, de louvor. Queremos nos aproximar de Ti. Em Teu nome é que nós oramos. Amém e graças a Deus. Antes de continuar, pedido para você inscrever-se no nosso canal. Você que tem acompanhado sabe que a gente tem feito sempre esse pedido. Para quê? Para que você possa estar sempre informado. E cada vez que você tocar o sininho, se você tocar o sininho, vai receber notificação daquilo que estará acontecendo na nossa igreja durante esse período. Também você dá um likezinho, um joinha, para que a divulgação deste trabalho aumente, mais pessoas possam ouvir sobre Deus, mais pessoas possam ouvir uma mensagem de esperança, mais pessoas possam ter vida transformada. E ainda o pedido para que você venha ser um missionário pós-moderno. E um missionário pós-moderno é aquele que, da sua própria mão, pode compartilhar a mensagem com quantas pessoas ele quiser ou for capaz. Compartilhe a mensagem de Deus. Assim que acabar, lembre de alguém, a mensagem falou ao seu coração, envie, não tenha vergonha de se identificar como uma mulher ou um homem de Deus, que tem a palavra de Deus como sua prioridade, como a revelação do Todo-Poderoso ao nosso coração. Portanto, então, compartilhe em nome do Senhor Jesus. Estamos estudando o livro de Salmos. Já há mais de um ano estamos passando por ele e estamos no Salmo de número 147 nesta hora e queremos aprender com este Salmo. Foi uma corrida interessante, extraordinária, olhar salmo por salmo, pregar, meditar e ouvir o que Deus tem
não só de alguns salmos que nós estamos acostumados, mas vê-los todos. Aliás, eles estão no Facebook, no nosso YouTube, você pode acessar ali, ou a mensagem, no culto, ou ainda na escola bíblica dominical, você pode ter acesso desse salmo. Vamos olhar para a palavra de Deus, Salmo 147, verso 1. Aleluia! Bom e amável é cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Ele sara os que têm o coração quebrantado e trata a ferida deles. Conta o número das estrelas, chamando-as pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muitíssimo poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes, faz com que os ímpios caiam por terra. Cantem ao Senhor com ações de graças, ao som da harpa. Cante louvores ao nosso Deus, que cobre de nuvens o céu, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva e dá alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. O Senhor se agrada dos que tremem ou de que temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louve o Senhor, ó Jerusalém, louve o seu Deus, ó Sião, pois ele reforçou as trancas dos seus portões e abençoou os que habitam em seu meio, estabeleceu a paz em seu território e farta você com o melhor do trigo. Ele envia as suas ordens à terra e a sua palavra corre velozmente. Faz cair a neve como lã e espalha a geada como cinza. Faz cair o seu gelo como se fosse migalhas. Quem pode resistir a seu frio? Manda a sua palavra e o gelo se derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Anuncia a sua palavra a Jacó e as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim com nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Pai, estamos diante da Tua palavra e que a Tua palavra fale ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Que o Teu Espírito paire sobre a minha vida, que eu venha a ser boca de Deus para aqueles que estão ouvindo, que o Teu Espírito toque em cada coração, para louvor, honra e glória do Teu santo nome. Amém e graças a Deus. O Salmo de número 147 trata-se de alguém cujo o mérito é indiscutível. Na verdade, aqui é Deus tão merecedor de receber os louvores que o salmista fez 3 vezes um chamado público para que então
se adorasse e louvasse a Deus. O primeiro chamado, verso primeiro, aleluia, bom e amável é cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Verso de número 7, cantem ao Senhor com ações de graça, ao som da harpa, cante louvores ao nosso Deus. Verso de número 12, louve o Senhor, ó Jerusalém, louve o seu Deus, ó Sião. Ou seja, nós encontramos aqui nesse salmo, então, o autor fez questão de dar méritos a quem merece o mérito, e esse é o nosso Deus, o nosso Senhor. O contexto desse salmo é o fim do exílio e o retorno à terra prometida. Ali, mais precisamente no momento de Neemias e ainda Ageu e Zacarias, que também ministravam nesse tempo, os profetas Ageu e Zacarias, Neemias, agora reconstruindo os muros de Jerusalém, para que o povo começasse a retornar. No livro de Esdras, foi restabelecido o templo, e então as famílias começam a voltar. Neemias agora começa a reconstrução dos muros e a cidade de Jerusalém. Havia uma pressão muito grande para que a capital ficasse em Samaria, e nós encontramos no livro de Neemias, Sambalate, Tobias e Gesem, fazendo de tudo para que esta cidade, Jerusalém, não fosse reconstruída e deixasse ainda Samaria como a capital. Mas este é um salmo que então trata e fala desse retorno do povo. Olha, nós encontramos vários povos que tiveram o seu momento na história. Alguns foram destruídos, aniquilados, transformados, mas nós encontramos um salmo especial de adoração a quem merece, porque esse povo, mesmo sendo levado cativo, exilado, agora está de volta, retornando à sua cidade natal, voltando ao seu lugar que não deveriam ter saído, saíram por causa da consequência do pecado. E aqui o salmista então nos revela, do verso 1 até o verso de número 6, ele vai nos revelar a motivação do louvor. Justamente se baseia no entendimento de Deus, de quem é Deus. Veja só o que a palavra do Senhor nos diz: o Senhor edifica Jerusalém. Ora, o povo estava exilado, mas Deus agora chama Neemias, copeiro do rei, para se tornar o arquiteto, reconstrutor de Jerusalém. Por isso, ele está dizendo aqui: o Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Agora as famílias estão voltando. Por isso, ele merece todo louvor. Por isso, ele merece ser exaltado e cantar louvores, porque agora o louvor é apropriado para um povo que perdeu a sua terra e está voltando para recompor e voltar à sua vida dentro da normalidade. Quando nós entendemos
o que Deus faz na nossa vida, na nossa história, como Ele usa de pessoas, de lugares, de situações. Quando nós entendemos que Deus está no governo da nossa vida, da nossa história, a única coisa que passamos a fazer é louvar e bendizer a esse Deus, a glorificar o nome dele, que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eles tinham entendimento de que o Senhor merecia o louvor, justamente porque Ele congregava os dispersos. Ele sara os que têm o coração quebrantado e trata das feridas deles. Quando nós olhamos para os salmos, nós vemos alguns salmos que eles estão abatidos, chorando, justamente por causa da situação em que eles estão vivendo no exílio, no rio da Babilônia. Estão lembrando do tempo do passado. Agora eles estão dizendo: olha, o Senhor é aquele que sara os que têm coração quebrantado. Talvez o seu coração esteja ferido, quebrantado. O motivo mais comum nesses dias que eu tenho encontrado pessoas é coração ferido, quebrantado por a perda de um ente querido, por uma perda de alguém que você ama tanto, pela perda de alguém que estava próximo, junto de você. Mas, em nome do Senhor Jesus, esta é a hora de você ter o entendimento de quem é esse Deus. E quando nós entendemos quem Ele é, nos motiva a exaltar, a glorificar, não só quem Ele é e o que Ele é capaz de fazer, restaurar um povo que estava destruído. Quando olhamos para Neemias, ali no verso 4 do capítulo 1, ele recebe as notícias e descobre que Jerusalém está assolada, as portas queimadas ao fogo, está completamente destruída, mas o Senhor, Ele é capaz de restaurar, e é justamente após essa restauração que esse salmo aparece dizendo que Ele é o único que é capaz de tirar os dispersos e ajuntá-los novamente, edificar Jerusalém e sarar o coração quebrantado e tirar feridas deles. Não sei, nesta hora, qual é a tua ferida, porque o teu coração está ferido, mas o Senhor, nosso Deus, tem o poder de curar, de sarar a ferida. Talvez sangra, porque você lembra ainda de pessoas que você ama ou amava e agora não está mais com você, porque a situação fez com que ela se fosse. O Covid levou, ou qualquer outra situação. Mas em nome do Senhor Jesus, nessa noite ou nesta hora, o Senhor pode curar a ferida do seu coração. Muitas pessoas parecem que gostam de conviver com a ferida do coração. Mas aqui o salmista está dizendo: olha, Ele é aquele que sara, Ele é aquele que cura, Ele é aquele que trata, seja o tamanho que for a ferida do teu coração. Deus é poderoso para tratar, curar, restabelecer em o nome do Senhor Jesus. Deixa Deus fazer isso na sua vida agora. Em nome do Senhor, abra-se, peça a Ele, fale com Ele, diga: assim como o Senhor restaurou Israel, restaura a minha vida. Assim como o Senhor restaurou um povo que estava disperso, trouxe-os para Jerusalém,
Jerusalém foi reconstruída, sarando a ferida, tratando do coração quebrantado. Trata o meu agora, em o nome do Senhor Jesus. Veja que esta é uma palavra para restauração nacional, mas também é uma palavra para mim e para você nesta hora, porque pode ser a restauração da tua vida e da tua história. O Senhor provocou uma grande mudança, uma grande restauração, e Ele é capaz de fazer isso na sua vida. A segunda lição que nós encontramos aqui é a capacidade de Deus. Verso de número 7 em diante, veja que primeiro é um chamado para adoração, para render ações de graças ao som da harpa, para cantar louvores ao nosso Deus, porque o Senhor tem a capacidade do quê? Que cobre de nuvens o céu. Nesses dias estamos aqui na época do verão, e é impressionante quando a gente olha, as nuvens estão todas carregadas, o céu coberto de nuvens, e logo pensamos, virá a chuva. Ele diz que cobrem de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva e dá alimento aos animais, e os filhos dos corvos, quando clamam, não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. O Senhor se agrada dos que temem e dos que esperam na sua misericórdia. Encontramos aqui a capacidade do Senhor de dar alimento a animais, a filhotes, filhote dos corvos, a capacidade que o Senhor tem de entra ano, sai ano, e isso tem acontecido, tem se repetido. O Senhor tem a capacidade de trazer o sustento sobre a terra. Olha só, esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Deus. Por isso, os salmistas estão agradecendo, primeiro pelo suprimento da fauna e da flora, mas também estão agradecendo pelo poder que o Senhor tem de trazer libertação das mãos de um inimigo poderoso como o da Babilônia. Nas entrelinhas deste salmo, eles estão louvando, bendizendo pela capacidade que Deus tem, não somente de sustentar a fauna e a flora, mas a capacidade que Deus tem. E nós encontramos ainda que ele se espalhasse pelas extremidades da terra, Deus os ajuntaria. É assim que Deus faz. E no nosso tempo, em 1948, e eu não havia nascido ainda, mas meu pai já, Israel volta, depois de estar disperso pelo mundo, volta a ser nação, novamente. Isso não só nas passagens bíblicas em Neemias, mas menos de 100 anos atrás, isso aconteceu. Israel sendo trazido de todas as regiões para voltar a ser nação, a qual o nosso país tem criado relações comerciais com esse país. Que tremendo! Veja só como o Senhor tem essa capacidade.
falando da capacidade de Deus, seja como for que estiver destruído o teu casamento, a vida da sua filha, do seu filho, como estiver destruído os sonhos de uma pessoa, Deus é capaz de restaurar. Em nome do Senhor Jesus, não se renda à voz do inimigo que diz: não tem jeito, não tem solução, não tem saída. Lembre-se, Deus tem a capacidade de fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Nesse instante, creia nesta capacidade de Deus, de não só dar chuva, não só alimentar a fauna e a flora, mas, sobretudo, essa capacidade que Deus tem de trazer restauração às coisas que estão completamente destruídas. Usando a vida de Esdras, usando a vida de Neemias, agora o povo está exaltando ao Senhor, está dizendo: aleluia, louvem, ó Jerusalém, louve o seu Deus, ó Sião, pela capacidade que Deus tem de trazer a restauração às coisas que estão completamente desfiguradas, desfeitas, arrebentadas. Nesta hora, esta palavra chega a você para que você, em nome de Jesus, tire da sua cabeça que é o fim, que não tem jeito. Tire isso. Entre com a fé no Todo-Poderoso, no Senhor Deus eterno. Creia na mão poderosa do Senhor, que assim como teve a capacidade de restaurar uma nação que foi dispersa, que foi desfacelada, que Jerusalém, a cidade, foi arrebentada, mas agora Deus usa o copeiro que pede ao rei para a construção ou reconstrução de Jerusalém. As portas estão queimadas, ele pede madeira da floresta e ele consegue pessoas para restauração. E quando olhamos no capítulo de número 8 de Neemias, descobrimos que a restauração dos muros de Jerusalém estão feitos e agora passa a restauração espiritual que Deus também realizou naquele momento na vida de Israel. Em último lugar, podemos ver a característica da bondade de Deus. O verso 12 até o verso de número 20 diz assim: pois ele reforçou as trancas dos seus portões e abençoou os que habitam em seu reinado. Se você estudar a história da reconstrução dos muros de Jerusalém, vai descobrir que Neemias convoca o povo, às vezes, para trabalhar com espada na mão, para trabalhar com uma pá na mão e outra espada, porque Sambalá, Tobias, Gesem faziam pressão e queria criar confusão no meio do povo, para que aquela obra não realizasse, e então ela foi concluída. E agora aqui está dizendo: olha, é o Senhor que reforçou as trancas dos seus portões e abençoou os que habitam em seu meio. Ele diz ainda: ele estabeleceu a paz em seu território e farta você com o melhor do trigo. Ele não só trouxe da Babilônia as famílias, mas restabeleceu a paz. Esse é o Senhor. O Senhor não traz somente eu e você para a casa dele, mas restabelece a
paz na nossa família, restabelece a paz na nossa casa, porque Ele tem essa capacidade e esse poder, e Ele é bondoso para que isso aconteça na nossa vida. Também Ele envia as suas ordens à terra, e a sua palavra corre velozmente, ou seja, aquilo que o Senhor fala acontece num piscar de olhos. Talvez houve algum tempo para a destruição do seu lar, do seu casamento, da sua casa, do seu negócio, mas o Senhor, com a sua voz, rapidinho pode fazer tudo voltar, restabelecer, e a glória da segunda casa sempre é melhor do que a primeira. Ao olharmos para esse trecho da palavra de Deus, veja que ele está dizendo que ele dá ordens à terra, dá ordens, e ele fala dessas ordens que envolve cair a neve como lã, espalha a geada como cinza, faz cair o seu gelo, tudo vai acontecendo. Mas Deus, Ele é tão bom que com a sua palavra tudo volta ao normal. Ele promove muitas coisas fora da fronteira de Jerusalém, para que ela possa então restabelecer. É isso que o salmista está dizendo. E é assim que acontece na minha e na sua vida. Finalizando, a grande notícia é que hoje nós podemos louvar ao Senhor também, porque esse Deus que, como nós vimos, Ele, quando nós entendemos o que Ele é capaz de fazer, entendemos que Ele tem a capacidade e a bondade de fazer, a única coisa que nós podemos dizer é: aleluias, louvado, exaltado seja o teu santo nome. Seja como for, sua vida estiver destruída, como houve essa destruição de Jerusalém, Deus usou de meios para restaurá-lo. Também Deus é capaz de restaurar. Você crê? Apenas com a sua voz, uma palavra, e esta palavra corre velozmente, num piscar de olhos, Deus pode transformar. Entregue-se ao Senhor, abra-se ao Senhor, diga: Deus, minha vida está nas tuas mãos, faz conforme o Senhor quer. Oremos. Pai, diante da tua palavra nós estamos, e que a tua palavra penetre profundamente no nosso coração. Precisamos, carecemos do Senhor. O Senhor, ó Deus, é bondoso. O Senhor é aquele, ó Deus, que tem a capacidade de transformar tragédias em bênção. O Senhor, ó Deus, é aquele que tem todo o poder nas mãos, e nós chegamos diante do Senhor e colocamos a nossa vida na tua presença, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Tenho a certeza que Deus ouviu a sua oração. Chegou o momento de nós adorarmos ao Senhor com aquilo que nós temos. E nessa hora, convido você, em nome do Senhor Jesus, a ofertar e a dizimar. Lembrando que o dízimo é a 10ª parte daquilo que Deus coloca nas nossas mãos. O Senhor é fiel. Apesar de muitas vezes sermos infiéis, Ele permanece fiel. Talvez você diga assim: eu não tenho sido um dizimista fiel. O ano está começando, seja esse ano em nome de Jesus.
Mas eu quero lembrar você que mesmo você não sendo, Deus permaneceu fiel, dando a você o sustento, a sua casa, a sua família. O Pix é 19 98349 0033. Eu tenho a certeza que você será rico e poderosamente abençoado. Já a oferta é uma atitude de gratidão. Agradeça a esse Deus e oferte em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nesse instante, que a bênção do Senhor possa estar sobre a vida dos teus servos, que haja sustento na casa. Senhor, coloca os teus servos na posição de liderança, abre oportunidades. Senhor, abre a oportunidade de negócios, de bênção, em nome de Jesus. Queremos ouvir aquilo que o Senhor está nos falando nessa hora, a respeito dos nossos bens, daquilo que temos. E, ó Deus, ajuda-nos a praticar aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, na área da oferta e na área do dízimo. Em nome de Jesus, amém. Muitas pessoas que têm passado por momentos difíceis de Covid, e chegou o nosso momento de orar e clamar pelos pedidos. Talvez você tenha vários pedidos, essa é a hora de você clamar por eles. Conhece alguém que está passando uma luta? É hora, é momento especial de você clamar. Filho longe dos caminhos do Senhor, filha longe, neto longe, pessoas da casa dando muito trabalho com situações por não estar no caminho do Senhor, é hora de orar. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Quero convidar você a falar com Deus nesse instante, em nome de Jesus. Pai, ouve a oração do teu servo, da tua serva. Ó Deus, por cura, por restabelecimento. Senhor, que nesse instante possam exercer fé, crendo no agir, no toque do Senhor. Espírito Santo, faz o que lhe apraz, muda, molda para louvor do teu nome. Senhor, traz unidade, união à casa, compreensão, traz em nome de Jesus, ó Deus, acerto, conserto, amor, fraternidade. Restabelece a Deus aquele que está longe dos seus caminhos, que possa voltar para o louvor, honra e glória do teu santo nome. Espírito Santo, vem sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Chegamos ao final de mais um culto, espero você presencialmente, é tempo de voltar. Paula Bueno, 992, Taquaral, em Campinas, vem estar conosco presencialmente e adorar a esse que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Até mais, que Deus te abençoe.